E vamos falar um pouco a respeito sobre o livro que nós estamos lendo A Arte de Fazer Perguntas, né? O que que nós já vimos até aqui, né? Por que perguntar, por que indagar essa arte? Nós podemos chamar que isso é uma arte. Por que que isso é algo que atrai, que faz com que as nossas conversas sejam mais atraentes, né? Vamos ver aqui, então, alguns tópicos. Primeiro, vamos revisar aqui o poder das perguntas. O que que faz com que as perguntas sejam tão poderosas, né? Nós já vimos aqui que os porquês, né, que as perguntas são tão poderosas. Nós já vimos aqui também que nós sabemos saber fazer as perguntas interessantes leva você a fazer networks importantes. Isso também já foi bem visto. Então, a chave para você ter acesso a qualquer pergunta, a qualquer pessoa, é você saber fazer boas perguntas. Você consegue se conectar com qualquer tipo de pessoa. Também, nós vemos aqui nesse capítulo primeiro, o que as perguntas podem fazer para as pessoas. Elas podem fazer bem ou elas podem fazer mal. Elas podem soar como uma afronta à pessoa ou ela pode soar como algo motivador para aquela pessoa também, né? Depois, nós fomos para o capítulo segundo e abordamos a maneira como nós fazemos para escolher as perguntas adequadas, né? E nesse tema aqui, nesse dia, nós estudamos o que temos que ter cuidado, né? Temos que ter cuidado com as nossas perguntas, porque dependendo da nossa pergunta, ou ela é uma pergunta que vai direcionar a conversa para um assunto específico, um assunto que você quer, não vai ser uma coisa que vai estimular o pensamento da pessoa, ou você pode fazer aquelas perguntas com a resposta já pronta, perguntas que nós chamamos de perguntas fechadas, né? Geralmente tem a resposta ou sim ou não, né? Ou também usar palavras que podem soar, podem ser mal interpretadas pelas pessoas. Então nós devemos tomar cuidado com esse tipo de situação de perguntas, né? E também estudamos aqui as características importantes de uma boa pergunta. Estudamos estudamos perguntas que devem ser evitadas também. Por exemplo, como nós já falamos, as perguntas fechadas, né? E aí nós podemos analisar qual é a diferença da pergunta aberta para a pergunta fechada. E aí nós temos aqui uma nota, né, para nós tomarmos. Dominar a arte de fazer boas perguntas pode mudar o seu mundo. Ou seja, você pode transformar a tua vida, você pode transformar a vida da tua família ou para melhor ou para pior, através do uso das perguntas. Se você sabe, se você domina a arte de perguntar, você, você pode mudar a tua vida por completo. Você pode ter relacionamentos, você pode ir para lugares que você nunca pensou em ir, através do poder de dominar a arte de fazer perguntas. Depois, no terceiro dia do nosso estudo, nós estudamos as perguntas poderosas e impactantes. Qual é a estrutura dessas perguntas? Então, nós vimos essas estruturas, né? Eu não vou me aprofundar sobre esses tópicos aqui, mas lá no meu canal do YouTube já tem essas 3 gravações. Você pode ficar à vontade para você rever esses vídeos e você aprender, né, um pouco mais sobre essa arte de fazer perguntas. Aprender um pouco mais sobre esses tópicos que a gente está recapitulando aqui. E agora nós entraremos de verdade sobre o assunto do tema de hoje, que é como desenvolver a arte de fazer boas perguntas. Como nós podemos desenvolver essa arte? Esse capítulo ele já começa com uma pergunta que nos estimula a pensar, né? Como desenvolver essa arte? Né? Como buscar as qualidades nas palavras para fazer boas perguntas? Né? E é sobre isso que nós estaremos estudando no dia de hoje. Primeiramente, nós devemos ter atenção a alguns pontos importantes. Quando nós falamos sobre perguntas, nós temos um interlocutor, aquele que está recebendo as perguntas, e nós devemos prestar atenção nele, em suas reações quando você faz a pergunta e também nas suas respostas, né?
Porém, por outro lado, você também pode ser um interlocutor. Então, você precisa também prestar atenção quando alguém pergunta algo para você, né? Qual é o impacto que essas perguntas têm na tua vida? O que que elas causam? Que tipo de sensação te causam? E além disso, você tem que analisar também as suas respostas. Como que você dá as suas respostas? Certo? Então, para darmos sequência aqui, Philip Johnson, ele deixa uma frase aqui que nos dá uma direção de como uma boa pergunta, seguida de outras, ela pode conduzir uma conversa de forma produtiva e prazerosa. Olha o que ele diz. Se eu começar uma pergunta certa e deixar que as respostas desta primeira pergunta sugira a próxima, e assim por diante, então a força irresistível da lógica me levará à conclusão correta, mesmo que a primeira pergunta pareça estar distante dela. Então, o que esse escritor ele está nos orientando aqui, ele está nos dizendo aqui? E mesmo que você inicie com uma pergunta e a resposta que você tenha pareça que está te levando para longe, que está te deixando distante da resposta que você quer alcançar, essa primeira pergunta que você fez e a resposta que você obteve pode te gerar outras perguntas que te levarão ao caminho que encurtará a distância da tua pergunta inicial para a resposta correta, para a resposta adequada que você está procurando. Então, um bom diálogo, uma boa comunicação se faz com boas perguntas, né? Para toda resposta que você quer alcançar, você quer obter, você precisa de ter boas perguntas. E para isso acontecer na tua comunicação, você precisa desenvolver aquilo que nós chamamos de escutativa. O que seria essa escutativa? Né? A escutativa, ela vai nos manter tranquilo e sem inquietação, não apressando o interlocutor. Né? Muitas vezes nós temos o hábito de a pessoa estar falando e nós ficarmos demonstrando impaciência, querer ou interromper a pessoa, ou muitas vezes mostrando para aquela pessoa que você está impaciente, que você quer falar, e não deixar aquela pessoa concluir a sua linha de raciocínio. Então, você desenvolver a escuta ativa é você ter tranquilidade na hora do diálogo, na hora da comunicação. É você saber ouvir o outro. É você prestar totalmente atenção naquilo que o outro está te dizendo. Isso parece ser algo muito simples, muito fácil de se fazer. Mas você já parou para pensar o quanto muitas vezes nós temos dificuldade de fazer isso? Né? Então, a escutativa é algo que nós precisamos praticar no dia a dia. E aí, podemos até sugerir uma questão aqui, né? Como eu posso desenvolver uma escutativa? Como eu posso acalmar o meu estado de espírito para poder ouvir o meu próximo? Então, fica aqui. Aqui nós já temos uma boa entrada nessa questão da escutativa, né? Alguns questionamentos que nos fazem buscar uma resposta para desenvolver essa escutativa. Outro ponto importante é que você precisa colocar-se no lugar do interlocutor, né? Você gostaria que, quando você estiver falando, você estiver desenvolvendo o teu ponto de vista, eu chegasse em você e cortasse a tua fala? Da mesma forma, como você não gosta que isso aconteça contigo, o interlocutor também não gostaria de ser interrompido. Então, quando o interlocutor estiver dando a resposta à pergunta que você fez, deixe ele concluir a sua linha de raciocínio. Você não tem que ser um julgador. Você não tem que interpretar a resposta dele como algo certo ou algo errado. Mas você tem que entender que ele tem as suas vivências, tem a sua história e tem o seu contexto cultural. E, de acordo com tudo isso, ele desenvolverá a sua resposta. E você tem que estar aberto a receber essa resposta sem julgamentos. Olha só, ouvir sem julgamento de valor. Outra coisa importante aqui que nós devemos ficar atento é sobre, na hora de fazer as perguntas, que nós devemos sempre fazer
as perguntas de forma clarificada, né? Perguntas de clarificação, perguntas que vão fazer aquela pessoa realmente buscar uma resposta do fundo do seu ser, buscar uma clareza de entendimento, né? Você vai buscar motivar a pessoa a encontrar um caminho para aquela resposta, né? Então, é importante você desenvolver fazer esse tipo de pergunta. E outra coisa importante, que isso vai fazer com que você se conecte ainda mais com o teu interlocutor, com a pessoa a quem você está perguntando, com a pessoa com a qual você está falando, que é parafrasear o que o interlocutor está dizendo. Quando eu digo parafrasear, eu estou dizendo que você deve ouvir aquilo que ele está te dando como resposta e você, com as suas palavras, demonstrar aquilo que ele está falando, demonstrar que você está entendendo aquilo que ele quer dizer a você. Isso é parafrasear o que o interlocutor está dizendo. Não é você ficar repetindo aquilo que ele está dizendo o tempo todo. Não é isso. Mas é você parafrasear. É você dar sentido àquilo que ele está falando para você com as suas próprias palavras. Agora nós vamos para o próximo tópico, que fala sobre procurar entender o outro. E uma sugestão importante para nós fazermos isso enquanto você pergunta e a pessoa está respondendo, você formular e reformular perguntas por escrito. Porque muitas vezes, o que acontece? Você faz uma pergunta, só que quando as respostas vão surgindo, você percebe que aquela pergunta que você fez anteriormente poderia ser uma pergunta melhor elaborada. Então, isso também desenvolve a tua capacidade de fazer perguntas melhores, perguntas mais impactantes, mais poderosas, perguntas que vão estimular uma boa aprendizagem para aquele interlocutor e para você também. Agora vamos trabalhar um pouco os critérios de qualidade dessas perguntas. O que uma pergunta precisa ter para ter uma qualidade? Para ter a qualidade que nós buscamos. Primeiramente, ela precisa ser uma pergunta que tenha clareza. Ou seja, ela busca objetivos claros. Ela não faz rodeios. Ela vai com um intuito específico de buscar uma resposta em determinada área, né? Então, ela é direto ao ponto. É uma pergunta que é direto ao ponto, mas que não traz a resposta pronta. Não é isso. Mas é a pergunta que faz com que a pessoa pense sobre aquele assunto que você quer falar. A tua pergunta, ela precisa ser uma pergunta que tenha veracidade, né? Ou seja, ela busca informações corretas. Ela sempre vai buscar conectar uma pergunta a outra buscando informações corretas, informações verídicas. Outro ponto de critério é a precisão da tua pergunta. Sua pergunta precisa ter argumentos específicos. A tua pergunta, ela não pode ser algo vago, algo vazio, mas ela precisa ser algo que a pessoa entenda especificamente do que você está tratando, o que você está querendo induzir com que ela busque o conhecimento. Ela precisa ela precisa ter uma boa relação, ou seja, ela precisa buscar manter a conexão com o assunto, né? Você terminou uma pergunta aqui, recebeu uma resposta. A próxima pergunta que você fizer, ela precisa estar conectado com aquilo que vocês estão falando. Ela não pode, por exemplo, você está perguntando sobre português e na outra pergunta que você fizer, depois de uma resposta, você vem com matemática. Porque isso desconecta totalmente a conversa, desconecta totalmente a comunicação. Perde o sentido. Então, perde a qualidade da pergunta. A pergunta precisa ter profundidade. As perguntas com profundidade, elas vão te levando a um patamar cada vez mais de eliminar ou diminuir, pelo menos, as complexidades daquele assunto que você está tratando, né? Por exemplo, como nós vimos lá a frase de Philip Johnson, né? Que a primeira pergunta, muitas vezes, parece que você está distante da resposta que você quer chegar, que você quer obter. Porém, o conjunto de perguntas tem que ir tirando a complexidade do assunto. Aos poucos você vai chegando nesse assunto. E amplitude.
Uma boa pergunta, os critérios para boas perguntas, para perguntas impactantes, é a amplitude, né? Buscar considerar em outras perspectivas. Ou seja, não há resposta, as perguntas não podem ter respostas prontas. Você não tem que buscar direcionar o assunto, mas você tem que buscar vários ângulos, várias perspectivas de pontos de vista diferentes para você chegar na melhor conclusão possível. As perguntas têm que ter uma lógica. As perguntas devem buscar sempre manter o assunto de forma coerente, como nós já vimos anteriormente, né? Elas precisam estar conectando-se umas às outras para levar na resposta objetiva a uma resposta eficaz, a uma conclusão do assunto de forma eficaz. A importância das perguntas, né? As perguntas precisam buscar a essência do assunto, ou seja, ela precisa chegar naquele ideal central. Uma pergunta inicial, ela tem a proposta de te levando a alcançar patamares, a alcançar um ideal central. Então, a busca é buscar essa essência no assunto, né? Porque o assunto tem que ter essa coerência, tem que ter essa essência, tem que buscar uma resposta central, resolver uma solução central, né? As perguntas são feitas para isso, para solucionar problemas. Ninguém consegue resolver problemas, encontrar um ideal central, específico, apenas dando respostas. Se não houver boas perguntas, não há como chegar numa solução. Então, é a importância das perguntas na busca dessa essência do assunto. E agora vamos para um outro tópico que fala sobre transformar suas afirmações em perguntas. Isso também é um dom, né? Como eu acabei de falar, muitas vezes você tem muitas respostas, mas você não sabe de onde está vindo essas respostas. Então, muitas vezes você precisa voltar, fazer uma retrospectiva na tua mente para você transformar essas respostas, essas afirmações que você tem na mente, em boas perguntas. E para que nós fazemos isso? Para despertar o interesse nas pessoas. Você, quando está ensinando, quando você está passando alguma coisa para alguém, você deve evitar fazer as afirmações categóricas, principalmente se tratando de início de conversa. Para você se mostrar uma pessoa atrativa, uma pessoa, né, interessante, você tem que conduzir a conversa com boas perguntas. Você tem que induzir a pessoa a pensar sobre o assunto que você quer falar. Você precisa levar o interlocutor a uma dedução sobre o que você quer ensinar aí, né? Muitas vezes os alunos estão na escola e não aprendem muita coisa devido à forma de ensino a qual eles estão lidando, né? Por quê? Porque o sistema educacional, muitas vezes, eles trazem muitas respostas prontas. Eles trazem muitas fórmulas já preparadas, o roteiro já totalmente pronto, de acordo com aquilo que eles querem que você faça, você responda, e isso não te estimula a pensar. Então, dessa forma, muitas vezes, temos muitos alunos que são muito inteligentes, muito capazes, competentes, mas que vão perdendo interesse. Por quê? Porque não tem o estímulo a pensar. Então, você precisa levar o teu interlocutor a uma dedução sobre aquilo que você quer ensinar, né? Dessa forma, você estimula ele a pensar sobre o assunto. Olha só o que o Augusto Cury, no seu livro Mestre dos Mestres, fala. A resposta pronta esmaga a arte da pergunta, retrai a arte da dúvida, esgota a curiosidade e a criatividade. Ou seja, as nossas crianças, os nossos aprendizes, estão cada vez mais desestimulados pelo sistema educacional, porque o sistema educacional, infelizmente, não induz, não faz com que as nossas crianças, os nossos educandos, eles busquem esse conhecimento, essa criatividade, desenvolver essa criatividade, aguçar essa curiosidade. Pelo contrário, eles retraem isso. E isso faz com que as pessoas percam o interesse de pensar. E aí, o que acontece com
a humanidade, elas passam a viver uma vida extremamente, extremamente no automático, com aquelas frases prontas, com aqueles textos já elaborados que muitas vezes elas nem param para pensar e acabam criando crenças limitantes, coisas que vão paralisando ela, que vão desmotivando, vão trazendo medo. Tudo isso porque o ensino, o sistema educacional, ele não estimula a arte da pergunta, a arte de, de, de duvidar, a arte de buscar novas curiosidades, a arte de buscar criatividade ao responder, ao elaborar uma matéria, uma aula. Né? Muitos professores já entram na sala de aula com material pronto. Né? Tem professores que já vão com a cartilha do ano inteiro preparada, ali só para aplicar as lições. Isso não é ensinar. Ensinar é você estimular as pessoas a pensarem, né? E a ensinar elas buscar essa autodidática, buscar transformar as pessoas em autodidatas. As pessoas precisam aprender a aprender sozinhas, né? Mas para isso elas precisam de estímulo. E aqui eu quero falar, né, quero fazer referência ao mestre dos mestres. Augusto Cury falou lá e agora nós falaremos sobre o mestre dos mestres, que é sobre o que a obra dele, sobre quem a obra dele fala. Né? Jesus sempre saía de questões embaraçosas com apenas uma pergunta. Olha só, eu deixei um exemplo aqui, ó, bem claro, que fica lá em Mateus, no capítulo 15, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Simples assim. Ou seja, foram querer confrontar Jesus, né, colocando em uma situação embaraçosa, e ele vem apenas com uma pergunta: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. Ou seja, eles queriam que os discípulos obedecessem às tradições, mas as tradições quebravam as regras de Deus, os mandamentos de Deus. E aí? Qual foi o argumento que aqueles homens tiveram a partir de então? Nenhum, né? Jesus é mestre em todos os aspectos, né? E, inclusive nessa questão de perguntas, a arte de fazer perguntas. Ele é a maior referência que nós podíamos ter. Agora, uma dica aqui para você que é professor, para você que pensa em dar aula, em dar cursos, né? Como melhorar as suas aulas? Como você pode tornar as suas aulas mais atrativas? Como você pode se tornar uma pessoa mais atraente? Como você pode fazer com que a sua aula seja mais gostosa, mais dinâmica, né? Vamos lá, vamos aprender um pouco sobre isso aqui. Fazer perguntas desperta no aluno a necessidade de pensar, de avaliar, ponderar e de se expressar. Ou seja, não é com cartilhas prontas que você vai ter boas aulas. Não é com um material totalmente preparado e específico que você vai ter boas aulas. Mas é você estimulando o teu aluno a pensar. É você trazendo o teu aluno para esse jogo de perguntas e respostas, até chegar numa resposta desejável. Não é uma resposta certa, né? Muitas vezes eu não entendi a questão de que foi tirada a questão dessa certo e errado, né, da escola, mas é que realmente hoje nós entendemos que não há respostas certas. Aquilo que é certo para mim pode ser certo para mim por causa das minhas vivências, mas podem ser diferentes para Letícia, para o Paulo, para a Patrícia, para a Rose. Pode ser diferente para cada um de nós. Cada um de nós, diante de uma pergunta, pode pensar, pode avaliar, pode ponderar e pode expressar a tua resposta de diferentes maneiras. E quais são as vantagens de perguntas nas suas aulas? Olha só, vamos ver um pouquinho das vantagens.
As perguntas elas vão estimular o direcionamento. Perdão, vão estimular e direcionar o pensamento. Elas não vão apenas dar respostas, mas elas vão ensinar os seus alunos a pensarem, a extraírem muitas vezes de dentro de si aquilo que ele já tem como resposta. Outra vantagem, ela permite rever os estudos anteriores, né? Quando você faz uma pergunta, uma determinada pergunta, você pode retornar algo que você já aprendeu antes, né? Isso muitas vezes leva a esse movimento cíclico. Então, muitas vezes você, para encontrar uma resposta, você volta numa pergunta que você já viu no passado, que se encaixa com aquilo que você está perguntando naquele determinado momento. As perguntas, elas permitem avaliar melhor o aprendizado do teu aluno. Quanto mais o teu aluno interage dentro da sala de aula, mais é sinal que ele tem demonstrado que está aprendendo, que está usufruindo da matéria, mais ele está engajado com o assunto. E outra vantagem também importante, ajuda a envolver aqueles alunos que muitas vezes são mais desatentos, né? Quando o teu aluno está desatento na sala de aula e você direciona a ele uma pergunta poderosa, uma pergunta que vai estimular ele pensar para te dar uma resposta, esse aluno ele volta com atenção para a tua matéria. Ele volta com atenção para aquela pergunta, para solucionar aquele problema que você colocou diante dele. Consegue entender a importância, o valor das perguntas? As perguntas, elas ensinam o aluno a pensar e o leva a perder o medo de expor a sua opinião, né? O aluno não pode ter medo de errar. Infelizmente, nosso sistema educacional nos ensina a ter medo de errar, mas a grande questão é que você não consegue aprender sem erros. Para você aprender, você precisa cometer erros. Você precisa expor suas opiniões, você precisa expressar-se. E dessa forma, você passa a ser um pensador melhor, você passa a ser um melhor escritor, você passa a ser um melhor ouvinte, você passa a ser um melhor ser humano, né? O medo nos trava, o medo nos impede de ser quem realmente nós somos, né? E as perguntas, ela têm esse poder de fazer com que as pessoas percam o medo. Agora, para finalizar a nossa aula de hoje, nós temos aqui algumas dicas, então atenção para elas. Dicas importantes. Quando você for tratar algum assunto, quando você for dar alguma aula, quando você for fazer algum processo de coaching, de terapia, de PNL, independente do que você for fazer, sempre planeje antes. Sempre já deixe algumas perguntas elaboradas para aquilo que você pretende falar. Planeje as suas perguntas com antecedência. Faça a próxima pergunta sempre aproveitando o ganho da resposta anterior. Ou seja, a resposta que a pessoa deu a você, ela deve servir de trampolim para uma próxima pergunta que você vai fazer a ela, para assim continuar dando a melhor dinâmica possível à conversa. Use perguntas que lidem com os sentimentos e com os fatos. Usem perguntas que lidem com os sentimentos e com os fatos. Ou seja, quanto mais sentimento tiver na resposta daquela pessoa, mais envolvida ela fica. Se tiver fatos envolvendo também, principalmente, mais engajado no assunto ela ficará. Se tem algo que está incomodando ela relacionado àquela pergunta, mais atenção ela vai dedicar ao assunto. Responda a questões com questões, né? Pablo Marçal ele nos ensina algo importante, interessante sobre isso. Aquele que tem maior poder nas perguntas, aquele que tem a capacidade de manter o diálogo sempre com perguntas, ele sempre sai vitorioso daquela conversa, né? Então, responda a questões. Se você for perguntado, não dê uma resposta afirmativa, mas pergunte com uma outra pergunta. Devolva a pergunta para aquela pessoa. E dessa maneira, você está contra-atacando, você está colocando no colo daquela pessoa a responsabilidade de trazer uma resposta. Focalize sua questão em um item específico.
Nós já falamos um pouco sobre isso aqui, né? Quando você estiver falando sobre um assunto, continue conectado com aquele assunto. Não vai para um assunto aleatório ao que você está falando, mas mantenha o assunto específico. Quando perguntar, olhe ao redor até que alguém responda. Ou seja, palestrantes, professores, educadores, terapeutas. Quando você perguntar, conduzir uma pergunta, tenha calma. Não vá dando resposta, não vai dando a resposta. Não vai se precipitando. Coloque na sua mente que quem falar primeiro perde, né? Você faz a pergunta e deixa no ar. Você não pode ser o primeiro a falar, né? Mas deixe com que o teu ouvinte, algum dos teus ouvintes fale, traga a resposta para você. Então você faz a pergunta, calma, respira, olha ao teu redor até que alguém responda aquela pergunta. E nunca você. Evite questões que não estimulem o pensamento. Questões como nós já dissemos aqui algumas vezes, né, em outros capítulos também. Evite questões que sejam com respostas prontas, sim, não, certo, errado, datas específicas, ou perguntas que está sendo direcionada propositalmente. Evite esse tipo de pergunta, para que a tua conversa, para que a tua comunicação seja uma comunicação adequada, uma comunicação gostosa, atraente para aquelas pessoas que estão com você na conversa. Não tenha o silêncio, não tema o silêncio após uma pergunta, né? Como eu já disse aqui, calma. Se a pessoa que foi perguntada, ela está em silêncio, isso é um bom sinal. Isso é um sinal que você está fazendo com que aquela pessoa pense. Você está estimulando com que aquela pessoa pense na resposta. Ela não tem a resposta pronta para te dar. Então, isso é importante. Esse silêncio, muitas vezes, é o que mostra que a tua conversa, as tuas perguntas estão sendo bem elaboradas. Então, no caso de silêncio, tenha calma, tenha paciência. Espere a resposta. Às vezes as pessoas estão pensando em como te dar a melhor resposta, né? Quando alguém responde rápido, olha só, a conclusão a sequência daquilo que a gente acabou de falar. Quando alguém responde rápido uma pergunta provocante, ou seja, se você fez uma pergunta provocante, uma pergunta que estimule o pensamento, e aquela pessoa responde rápido demais, ela está se defendendo, ela está se colocando na posição defensiva. Mas quando ela demora, é porque aquela pergunta mexeu com a pessoa e ela precisou pensar para te dar uma resposta. Desvie-se de questões complexas. Ou seja, quanto mais simplificado, quanto menos técnico for um assunto, melhor será. Então, conversas muito complexas que vão demorar muito para encontrar uma solução, evite esse tipo de pergunta, de entrar nesse tipo de assunto. Principalmente se você tem pouco tempo para conduzir aquela questão, aquela conversa. Se você tem o teu tempo limitado, evite esse tipo de questão. Antes de entrar em assuntos polêmicos, direcione o grupo a uma atmosfera agradável. Ou seja, muitas vezes as pessoas não preparam o ambiente para entrar em assuntos polêmicos. E aí você acaba perdendo a tua plateia, perdendo a tua audiência. Então, se você evite entrar em assuntos polêmicos, mas se a tua conversa, se o teu assunto central te conduzir a um assunto polêmico, antes de entrar nesse tipo de assunto, direcione o grupo para uma atmosfera agradável. Para que, quando chegar nesse determinado assunto, nesse determinado andamento do diálogo, o grupo esteja harmonioso contigo. E eles entendam que aquilo não é uma maneira de você afrontá-los. Não levante questões que você não saiba, que você mesmo não saiba responder. Ou seja, sempre que você trouxer um assunto, trouxer alguma coisa a aprendizagem, a questionamento, você precisa ter domínio sobre aquilo que você está falando. Você não pode entrar em um assunto que você não sabe do que você está falando.
né? Então, evite esse tipo de levantamento. Uma coisa importante é você sempre elogiar os comentários, sem excessos, né? Elogie, né? Independente se a resposta é congruente com o que você acha ou deixa de achar, mas tenha esse hábito de elogiar os comentários do teu próximo. Não precisa exagerar, não precisa de excessos, mas tem o hábito de elogiar, de estimular com que as pessoas continuem falando, continuem buscando respostas, continue se esforçando nesse sentido de pensar. Não tenha medo de dizer não sei. Muitos professores, muitos coachings, muitos mentores e assim por diante têm um grande problema de achar que ele deve saber de tudo. Ele deve transmitir para os seus alunos, para os seus mentorados, que eles sabem de tudo. Não. Não tenha medo de dizer não sei. Você também é um ser humano. Você é uma pessoa que também não tem todas as respostas. Você não é uma enciclopédia ambulante. Então, se você não sabe uma resposta, você diga: poxa, muito boa pergunta. Eu não tenho essa resposta, mas eu vou buscar a resposta e depois, em um outro momento, eu responderei essa pergunta, tirarei essa dúvida para você. O grupo irá corresponder à sua própria atitude. Professores, isso aqui é muito importante. Se você quer ter um grupo engajado, um grupo que esteja conectado contigo no assunto que você quer conduzir, você precisa ser o primeiro exemplo. Você precisa ser a referência. Você nunca vai estimular alguém sem você ser o primeiro a mostrar o como fazer, né? Jesus, ele sempre liderou os seus discípulos liderando através do exemplo, né? Tem professores que querem que os seus alunos pensem, busquem respostas, mas ele mesmo não faz isso. Ele quer chegar ali com um materialzinho pronto e tal, e quer que os alunos busquem a resposta, mas ele não busca se desenvolver como pessoa. As tuas próprias atitudes refletem mais do que as tuas palavras. Então tome cuidado com isso. A pergunta deve ser uma facilitadora do aprendizado e não uma ferramenta para inflar o ego de professor referente aos seus alunos. Ou seja, a pergunta ela tem como objetivo estimular com que os alunos pensem, né? Então, o que acontece? Evite qualquer tipo de pegadinha, né? Como a gente já falou, evite as respostas prontas, né? Você não precisa mostrar que sabe mais do que teu aluno. Pelo contrário, saiba que em determinados assuntos o teu aluno sabe mais do que você. Então, cada um de nós temos que ter a humildade de saber que em algum assunto ou outro nós somos leigos. E nós não precisamos usar o nosso conhecimento, aquilo que nós temos a mais do que qualquer uma pessoa, para inflar o nosso ego, para mostrar que nós sabemos mais do que aquela pessoa. Mas não, use as perguntas como incentivo daquela pessoa a buscar conhecimento que você tem ou até conhecimento superior ao que você tem. Estimule sempre a pessoa a buscar algo a mais. Dessa forma, você sempre terá aulas dinâmicas, aulas gostosas, atrativas ao público. Gente, por hoje é só, né? Na próxima aula nós falaremos sobre comunicação eficaz. Aprenda a ouvir e a se expressar. Esse é o tópico da nossa próxima aula. Por hoje encerramos por aqui. Obrigado pela participação, obrigado pela presença, pela visualização de vocês aí posteriormente também, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu espero que esse conteúdo trazido hoje aqui com muito carinho venha agregar na vida de vocês de alguma maneira. Tá bom? Que a paz, a graça, o amor, a misericórdia, a prosperidade do Senhor seja sobre a vida de cada um de vocês. Em nome do Pai. Valeu!